gente? Sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite quente de sexta-feira aqui em Natal, nós temos agora 28 graus, sensação térmica de 29 graus. Isso era para ser um outono se caminhando para o inverno, mas continua muito verão aqui. Bom, chegando hoje com esse tema, então, nem o Google, porque há mesmo coisas que a modernidade não consegue aposentar. A gente já ouviu muito aquela história de que o avanço da tecnologia acabaria com certas coisas. Hoje ouvimos também que muitas profissões aí estão fadadas a deixarem de existir com a inteligência artificial. Mas lá atrás a gente já ouviu, por exemplo, que a TV acabaria com o rádio. Muito tempo depois, hoje a gente tem computador, tem tudo e o rádio continua existindo. Que o e-book, aquele livro que você carrega tipo num tablet, né? Que acabaria com um livro tradicional. Não foi o que vimos, né? Muito pelo contrário, o único mercado de livro que se expande é o do livro tradicional, apesar de que aqui no Brasil a gente tem aí grandes redes de livrarias passando por crise, né? Um abalo grande, Saraiva, Cultura, mas que não tem muito a ver com o mercado de livros em si, mas a forma como se vende o livro, né? As apostas que essas redes fizeram. Bom, então é isso, né? Nem o rádio deixou de existir, nem o livro tradicional, aquele cheirinho de livro, quem gosta, deixou de existir, né? E nem o mercado do livro tradicional, né? Que é o único que cresce. Bom, o Google também, aí é que chegamos ao tema atual. O Google não conseguiu aposentar aquela pesquisa que é feita em bibliotecas, com a ajuda de bibliotecários. Essa é a coisa mais interessante que eu vi nos últimos tempos, porque a gente imagina o Google como uma grande biblioteca, super fácil, você digitar ali sua dúvida e você consegue achar rapidinho, no outro lado do mundo, às vezes, a resposta que você quer. Mas uma reportagem que saiu há 2 anos no The Wall Street Journal já mostrava que os bibliotecários hoje estão mais ocupados do que nunca com pesquisas de usuários de bibliotecas lá nos Estados Unidos. Isso eu posso até trazer para cá, para o Brasil também, num exemplo próprio, mas deixo mais para frente, né? E quais são essas pesquisas, né? O que é que esse povo faz tanto de pesquisa em biblioteca com a ajuda daquelas pessoas que são responsáveis pelas bibliotecas? Bom, lá para a banda dos Estados Unidos, muita coisa. Para você ter uma ideia, eu trouxe várias aqui. Uma mulher ligou para saber, isso no meio de uma tarde qualquer, né? Lá de 2017, quem seria o arremessador dos Dodgers daquela noite no jogo final da World Series, que é um campeonato, eu acho ótimo, nos Estados Unidos. Um campeonato dos Estados Unidos é chamado de World Series, como se fosse assim, a série mundial. É de beisebol. Então, ela recebeu uma resposta pelo telefone, né? Recebeu o que seria Yu Darvish. Aí, ao receber essa resposta, ela perguntou se ele seria um bom arremessador. E a bibliotecária que a respondeu, que era lá da Carnegie Library, né? A biblioteca Carnegie, que fica no distrito de Oakland. Saiu-se, né? Porque essa história de jogador bom é um negócio difícil. Ela saiu-se com essa resposta. Disse, depende da sua definição de bom. Né? Aí, outra coisa que foi perguntada a bibliotecários, né? Uma perguntou se os códigos de barra que são usados no comércio continham a marca da besta, que é um símbolo discutido lá no livro do Apocalipse da Bíblia, né? Obviamente a resposta foi não. Tem também uma mulher de um bairro chamado Alpharetta, que fica nos arredores ali, já quase acabando, de Atlanta. Ela pediu a uma bibliotecária uma pesquisa sobre a história de seu bairro, porque seu filho adolescente andava vendo fantasmas de um homem, uma mulher e uma criança e um cachorro, né? Como se fosse uma família completa. Então ela queria a história ali do bairro para tentar descobrir que fantasmas seriam esses. Seria de alguém que morava na vizinhança, né? Tem mais, deixa eu ver outra aqui, ó. Em Sacramento, uma mulher acordou com uma marca vermelha na pele. Aí foi lá para a biblioteca para saber se o formato daquela marca tinha algum significado.
E imediatamente lá os bibliotecários que ela procurou em Sacramento indicaram os livros de simbologia para ela fazer a pesquisa. Uma outra em Mount Lebanon, que fica na Pensilvânia, queria saber se seu ex-marido estava morto. Ela perdeu o contato com o ex-marido, então não conseguia saber se ele estava morto ou não. O bibliotecário foi lá, pesquisou em todos os obituários, né? E assim, apesar de não poder dizer se ele estava vivo mesmo, assim, com certeza, mas afirmou que não encontrou nenhum obituário com o nome dele, né? Já perguntaram até peso das nuvens. Teve outra aqui em Cleveland que queria saber, por exemplo, e esse era um escritor, se tinha nevado no nordeste de Ohio numa data específica do ano de 1837. Aí foi uma pesquisa enorme com jornais da época, aquela microfilmagem, tudo. Apesar de eles não terem conseguido dar a resposta se naquele dia específico nevou, eles afirmaram que naquela semana houve sim uma previsão de neve, né? Houve o tempo lá de nevasca, então, em Cleveland. E só para dar uma ideia, mas assim, há quem precise de ajuda para se candidatar a um emprego online, o pessoal não sabe usar muito computador. Aí a gente já imagina que é o pessoal de um pouco mais de idade. Configurar uma conta de e-mail, conseguir assistência social, achar um número de telefone, achar informações médicas, achar informações legais, jurídicas, saber a previsão do tempo, realizar cálculos no orçamento doméstico, receitas culinárias, instruções de como fazer papel machê, só para se ter uma ideia. Agora, essas perguntas que a gente imagina que dá para fazer pelo Google, na verdade, são as mais difíceis do Google responder. As pessoas terminam não encontrando uma resposta definitiva e aí terminam procurando os bibliotecários, porque é um pessoal que realmente revira livros antigos, arquivos em papel, microfilme, e terminam conseguindo, vamos dizer assim, uma informação mais de uma fonte mais confiável, né? Já que a gente tem na internet muita coisa falsa, né? Muita gente faz mesmo brincadeira, outras fazem realmente para conseguir cliques. Então não dá às vezes para saber se aquele site é um site confiável ou não, e nem toda a informação está nos sites que são confiáveis. Então termina que o pessoal se volta para essa profissão tão antiga, né? De ser bibliotecário, de cuidar lá das bibliotecas. Eu esqueci até de citar, houve aqui uma pergunta, houve também perguntas sobre companhias extintas há muito tempo. Normalmente quem vai fazer pesquisa numa área quer saber há 2 séculos, quais eram as companhias que existiam ali naquele local e tudo. Até previsões de tempo também, por exemplo, do século XIX. Como eu apontei aqui, essa que um escritor queria exatamente se havia nevado no dia tal de 1837. Então a gente vê que não me parece crível, né, que as bibliotecas deixem de existir em qualquer tempo aí para frente. Muito pelo contrário, as pessoas continuam utilizando tanto as bibliotecas para estudo. Isso quando a gente vai aqui, por exemplo, na biblioteca da UFRN, a maior que tem na UFRN, que é a Central Zila Mamed, a gente vê muita gente estudando por lá. É uma biblioteca aberta à população, que você pode entrar, fazer sua pesquisa. Tem de tudo lá dentro, né? Coisas raras e tudo mais. E a gente acha então que, é porque deve ser por aqui. Não, lá nos Estados Unidos também. Não pensem também que os bibliotecários acham que existe pergunta estúpida, né? Que tem dúvida ruim, de jeito nenhum. Eles adoram. E lá nos Estados Unidos, então, eles pensam que isso é uma forma de justificar o salário, que é pago pelos contribuintes, esse é um serviço público, e de fato eles gostam de ajudar as pessoas. Aí eu tenho aqui alguns números também, as bibliotecas públicas do condado de Hennepin, que fica no Minnesota, calcularam que respondem aproximadamente 1,3 milhão de perguntas por ano. Agora vocês imaginem, a população desse condado lá em Minnesota tem aproximadamente 1,2 milhão de pessoas, ou seja, são mais perguntas do que pessoas lá nas bibliotecas desse condado. Mas, vou logo dizer, os bibliotecários seguem uma regra, né, de privacidade, não comentam sobre as pesquisas, nada. Já aconteceu até um caso de uma pergunta que foi feita numa biblioteca de Pittsburgh
sobre como construir uma guilhotina. E ainda assim o bibliotecário foi lá, mandou por e-mail para quem fez a pergunta diagramas que ele encontrou num site alemão de construção lá de guilhotina, como seria o planejamento, né, da guilhotina, e não perguntou a motivação, nada, né? Então a privacidade aí foi mantida e tudo. Até lá no Silicon Valley, que é o berço das novas startups, tecnologias, etc., as bibliotecas continuam como centro para respostas de dúvidas da população. Como eu disse que não havia dúvida estúpida, né? Essa frase, na verdade, é de Cat Birling, que é bibliotecária lá da Des Moines, biblioteca pública dessa cidade. E ela disse que uma vez uma ligação, olha que coisa estranha, uma ligação pedia a ela o nome de um ator que morrera de câncer depois de se tratar no México. Porque a pessoa queria saber, estava lá puxando na memória, não sabia quem era. Aí ela foi responder que era Steve McQueen. Aí a pessoa foi e continuou, né? Disse, você lembra de um filme com Steve McQueen e um garoto? Aí ela foi responder lá, né? The Rivers, que é Os Rebeldes, né? Aqui pra gente. Aí, por fim, né? Então a pessoa disse, a biblioteca tem esse DVD? Então o Cat Birling foi lá e reservou o DVD pro autor da ligação, que queria lembrar do nome do ator que morrera de câncer depois de se tratar no México. Qual era o filme que ele tinha feito com um garoto, e por fim queria ver o filme de novo, né? Acho que era isso que ele queria desde o início, mas não se lembrava de dizer nem o nome do filme, nem o nome do ator, mas queria assistir a essa história. Então, assim, a gente começa a ver que a tecnologia ela pode avançar muito, mas jamais vai deixar de lado esse toque humano. É muito importante quando você vai à biblioteca ter uma ajuda. Eu costumo frequentar aqui a biblioteca da UFRN, a Zila Mamed. A última vez, por um processo, estava precisando de uma coisa específica e que não tem os livros aqui. Era de medicina legal. Precisei ir à biblioteca, cheguei lá, encontrei uma bibliotecária muito simpática para me ajudar. Me indicou exatamente onde estavam as prateleiras do que eu pretendia. Me ajudou a escolher o livro que eu achava que teria aquilo especificamente que eu queria. Né? E eu pude ir lá, li o livro, né? Fiz minhas anotações para utilizar num processo mais à frente. Então, mesmo a gente tendo todo o acervo lá da biblioteca disponível no computador para você consultar e tudo, às vezes a informação é tão específica que não adianta nem você perguntar ao computador, né? Você tem que ir para alguém que vive aquilo, que entende exatamente o que você quer, que aí só um ser humano entende outro. Então, é uma função bela. E é mais uma que nem o Google vai conseguir matar, né? Mesmo com toda essa máquina de busca absurda que o Google é, e que eu sou fã, inquestionável, né? Eu sou muito fã do Google para isso. A gente não pode esquecer essa parte analógica, o ser humano mesmo, retirando essas dúvidas. E como é legal você frequentar uma biblioteca, você vê aquele monte de conhecimento nas prateleiras, ir lá, tirar, se informar, voltar e também perguntar aos seus funcionários, né, sobre, mesmo que seja uma dúvida assim meio louca de quem é que vai ser o arremessador do time de beisebol hoje, se ele é bom ou não, que filme era aquele, né, e por aí vai. Mas são coisas que a tecnologia roda, mas não vai tirar. As bibliotecas, então, públicas continuam com sua força total, seja aqui, seja nos Estados Unidos, berço aí de toda a modernidade. Bom, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje, né? Renovo o convite para sexta, 7 da noite, sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Bom fim de semana a todos e até lá.